Você está confortável na sua cadeira? Está bem alimentado? Está hidratado? Se sim, ótimo, segura a onda aí que isso aí vai demorar um pouco. Book Haul do mês de março de 2025. Caraca, estamos vivendo no futuro. Nunca, quando eu falo assim em voz alta o mês e o ano, eu falo, meu Deus do céu, cara, estou no futuro. Achei que ia estar indo de foguete pro trabalho já agora. E não foi assim que aconteceu. Tá bom. Recebi muitos livros aqui em março, galera. Muitos livros mesmo. Vou tentar falar de quase todos para vocês, tá bom? A gente sempre faz essa divisão entre livros das editoras, livros que eu ganhei, livros que eu comprei. Comprei livros esse mês, não sei que eu tô com a cabeça, mas tudo bem. Mas já conta a história. Então, começando aqui pelos livros que eu ganhei de presente, ganhei do meu amigo Dinha Notes, grande escritor Dinha Notes, 3 livrinhos aqui da coleção dele. Você sabe que o Dinha é um desses, assim, trabalhadores do livro, assim, né? O cara tá sempre escrevendo, tá sempre criando coisa, etc. E ele me mandou esses 3 livrinhos aqui, que ele achou que foram úteis na vida dele, da Silvia Adela Cohan, Como Narrar uma História, da Imaginação Escrita, todos os passos para transformar uma ideia num romance ou num conto, da editora Gutenberg. Esse aqui, Os Segredos da Criatividade, Técnicas para Desenvolver a Imaginação, Evitar Bloqueios e Expressar Ideias. E Como Escrever Diálogos, a Arte de Desenvolver o Diálogo no Romance e no Conto. Tá? São 3 livrinhos aí da série Guias do Escritor. Então tem alguns guias aí do escritor. Não sei porque eu acho que o Jim me mandou isso aqui, porque ele sabe que eu não estou produtivo como eu gostaria de estar. Mas também, meu irmão, assim, com a vida que eu levo, sinceramente, se eu estivesse produzindo alguma coisa, eu ia estar assim no nível de maluquice extremo. Mas pretendo ler, então agradeço aí demais ao Jay que me mandou esses livros. Eles são bem autoexplicativos, né? São guias, ensinam você a fazer partes aí do processo de criação literária. E é isso. Recebi aqui do meu querido Rubens Figueiredo, da Leni, tá? Casal que eu amo, este Alexander Pushkin, O Cavaleiro de Bronze e Outros Contos em Versos. Muito legal que parte desses contos aqui do Cavaleiro de Bronze, meu amigo Felipe Munhoz já tinha traduzido para Kalinka. Aliás, foi uma surpresa, assim, porque eu sabia que o Felipe estava fazendo aula de russo. De repente o maluco apareceu com Pushkin traduzido. Assim, eu falei, nossa senhora. Agora o Rubens eu esperaria que ele fosse lançar um Cavaleiro de Bronze alguma hora, né? O Rubens traduziu também para Penguin o Evgeny Onegin, né? Que foi parte daquele ano bizonho do Desafio Livrada, que a gente resolveu fazer de clube do livro, assim, não funciona, cara. Não funciona também é por minha causa, galera, assim, porque eu não gosto dessa parada muito, assim, de clube do livro, assim, sabe? Não gosto de fazer isso. Eu acho o clube do livro uma parada super útil, acho muito bom, ele é muito bom principalmente quando você não sabe direito o que você quer ler, ou o que você gosta. E aí você deixa alguém que não é você escolher o livro para você só paga pelo livro. Mas eu acho que conforme você vai conhecendo mais as coisas e você sabe onde procurar as informações, eu acho que você pode se libertar aí do clube do livro, né? Ou de clube de qualquer coisa, na verdade, né? Eu assinava, quando eu tomava vinho, assim, antes de eu ser sommelier, eu tomava vinho assinado de clube de vinho, assim. Agora, meu irmão, não vou confiar os vinhos que eu pago aqui na curadoria de outra pessoa, eu mesmo vou escolher meus vinhos, né? Eu acho que a grande beleza da vida é isso, assim, autonomia, cara. Não se deixe tutelar por nada, se você puder. Aprenda tudo o suficiente para que você mande na sua própria vida. Isso vale para todas as áreas, tá? Isso vale somente para política, né? Acho que a política hoje tá uma coisa assim muito muito tutelada. Você não acha a política muito tutelada hoje, cara? Você não acha que as pessoas assim, tipo assim, se você é de esquerda, você tem que comprar este pacote aqui de opiniões, e se você é de direita, você tem que comprar este pacote aqui de opiniões, né? Se você tiver um pensamento desviante sobre alguma dessas pautas aqui, a galera já fica meio assim de te chamar pro converscote deles, assim, com amendoim, cerveja de litrão e essas coisas. Rubens lançou então Cavaleiro de Bronze, da Penguin, um livro relativamente curto, né? Contos em versos, do Pushkin. Mandou assinado, muito queridos, o Leni e o Rubens. A Leni, que é a mulher do Rubens, frequentemente prepara os textos do Rubens, e já ouvi de outras pessoas aí do mundo, do mercado editorial, assim, que a Leni é uma excelente preparadora de texto, assim. E eu acho que ela é mesmo, assim, porque toda vez que eu encontro com ela tá cheia de coisa para fazer, cheia de coisa para preparar. E ela é muito minuciosa, então acho que é muito legal. Aliás, os dois são, né? Os dois, o Rubens e a Leni, são muito meticulosos no trabalho deles, que eu acho que a Raquel Toledo uma vez pegou
um texto do Rubens traduzido para preparar ou algo assim, ou para revisar, e ela falou para mim assim, caraca, é bizarro, assim, cara, não tem o que revisar no texto do Rubens quase, assim, o negócio é muito perfeitinho, ele já entrega para você quase acabado, produto final, assim, então, maravilhoso. Então tá aqui o Cavaleiro de Bronze e Outros Contos em Verso, isso aqui eu trago logo para vocês, porque, enfim, né, vocês sabem que é minha obrigação com vocês tratar desses temas aí da russística, e se eu não for fazer resenha disso, quem é que vai, afinal de contas? Finda esta sessão do Book Haul, vamos para os livros que eu recebi das editoras. Vamos começar com as editoras que encheram minha caixa de livros no último mês, que é a Companhia das Letras e a Todavia. Somados as duas aqui, cara, tenho aqui na minha mão nada menos do que 12 livros. Um abraço pra galera da Todavia, um abraço pra galera da Companhia das Letras. Recebi, então, da Todavia, primeiro, 2 livros da coleção deles, do Machado de Assis. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, a Todavia lançou um box imenso de, sei lá, R$1.300 com todos os livros do Machado de Assis, né? Foi uma edição limitada e etc. Não mandaram para mim. Mandaram para o Bookster, mas tudo bem, nem fiquei ressentido. Não tem problema não. Você viu que o desafio Bookster agora é tipo um clube do livro, assim? Tem tipo uma... Ele imprime assim, os próprios livros, uma coleçãozinha assim, com a cara dele, assim, manda lá para as pessoas e tal. Desafio do Bookster. O desafio livrado é só uma listinha ainda, assim, cara. Eu me sinto, assim, o meu desafio, o desafio do Bookster, eu me sinto naquele episódio do Chaves. O desafio livrado é a barraquinha do Chaves, o desafio do Bookster é a barraquinha do Kiko, cara. O Bookster sempre tem uma barraquinha do Kiko para superar a gente. Cara, é incrível. Enfim, daí eles mandaram isso aqui, não mandaram para mim, mas agora que eles resolveram abrir essa caixinha e vender os títulos separados fora da caixinha, agora sim eles mandaram 2 para mim. Então olha que bom. Olha, eu posso não ter a caixa inteira que o Bookster tem, mas olha só, eu tenho 2 livros dessa coleção aqui. Ah, isso aqui foi uma produção com o Itaú Cultural. Recebi o Memórias Póstumas e o Dom Casmurro. Não coincidentemente, fazem, né, as iniciais MC de Machado de Assis, ou de Mac Machado de Assis. Esse aqui é o volume 14 e esse aqui é o volume 21, eles são numeradinhos, olha só, temos aqui. Muito bom. Então, maravilha, mais uma ediçãozinha de Machado de Assis pra gente botar na estante aí. Mandaram aqui pra mim também um livro de crônicas do Pedro Mairal, chamado Fogo nos Olhos. O Pedro Mairal, ele fez um sucesso aí com a Todavia, lançou a Uruguai, lançou Uma Noite com Sabrina Love e Salvatierra. Ele vive no Uruguai, ele é argentino, nasceu em Buenos Aires e vive em Montevidéu. Talvez eu fizesse também, caso eu fosse nascido em Buenos Aires. Eu acho que a primeira coisa minha primeira decisão como argentino ia ser me mudar para o Uruguai. Tá certo, Pedro Mairal. Aqui então, crônicas dele. Recebi este livro. Comédia dos Afetos. Amores difíceis, romances arrebatadores, os inícios e fins de tudo ou quase tudo em nossa vida emocional. É desse material, vivenciado por namorados, amantes, maridos, mulheres, parentes, amigos de colega do trabalho, que Pedro Mairal, autor de A Uruguaia, extrai com a sua escrita leve e inteligente um punhado de crônicas deliciosas. Pô, meio desrespeitoso falar assim, não, o cara fez aí um punhado de crônicas aí. O cara é um livro, velho. Pô, que isso? Imagina, eu publico um livro de crônicas assim, aí o editor fala assim, aqui ó, o cara lançou aqui, o Yuri tá lançando aí um punhado de crônica aí. Não é assim não, cara, pô. Recebi aqui o livro novo da queridíssima Aparecida Vilaça, junto com esse Geoffrey Lloyd, que não sei quem é professor emérito na filosofia da Universidade de Cambridge, nascido em 1933, especialista em filosofia clássica com particular interesse no estudo comparativo dos sistemas filosóficos gregos e chineses antigos. Então é interessante, diálogos entre antropologia e filosofia. Aparecida Vilaça é antropóloga, né? A gente resenhou aqui, a gente entrevistou ela, né? Sobre o Paletó e eu. E aqui agora a gente tem outro livro dela, a parte que precisou ser traduzida, foi traduzida pela Fabiane Seques. E aqui uma série de textos em que me parece que são conversas, olha só, tem um F e tem um A, né? Quem é A? Quem é F? Agora eu vou precisar saber quem que é A e quem que é F. Ah, tá, é A e F de Filosofia e Antropologia. Ah, tá, muito bem. Muito bem, então aqui não é a Aparecida Vilaça nem o Geoffrey Lloyd que estão falando, é a filosofia e a antropologia que estão tratando de temas aí da vida do ser humano, do universo e tudo mais. Então,
Essa é a nova proposta do livro, achei interessante. Vou, acho que, ver aí se eu resenho para vocês esse mais cedo ou mais tarde. Todavia falou também, você quer pedir uns livros aí pra gente? Pode pedir, não sei o quê. Aí eu falei, vou pedir aqui então esses livros aqui. Pedi 3 livros do Antônio Cândido para mim. Pedi O Discurso e a Cidade, importante. O Discurso e a Cidade é uma reunião de ensaios dividida em 3 partes. A primeira, que dá nome ao volume, discute a estruturação da obra literária a partir da correlação entre os estímulos externos e a montagem específica do texto. E são ensaios sobre Emile Zola, Giovanni Verga, Luiz Azevedo, Manuel Antônio de Almeida, e pelo menos 2 deles, Dialética da Malandragem e De Cortiço a Cortiço, estão entre os melhores ensaios já escritos em nossa língua. Segunda parte, 4 Esperas, põe em relação à obra do poeta Constantinos Cavafis e dos ficcionistas Franz Kafka, Dino Buzzati e Julian Gracq. Contrário dos textos abordados, a primeira parte se afastam do realismo, descrevendo comportamentos envoltos em um certo halo irreal em paragens definidas. Tá? E da terceira parte, fora dos quadros, estão leituras mais recentes, em que o autor discute poemas pouco conhecidos de Souza Caldas, Bernardo Guimarães, Fontoura Xavier, além de Louvação da Tarde, de Mário de Andrade, que tem em comum com os anteriores o fato de destoar da produção da época. Tá? Então, Discurso e Cidade é um livro importante. Você sabe que Todavia está lançando aí a coleção do Antônio Cândido, uma coleção super bonitinha, né? Aqui tem outros 3 livros, eles são todos assim coloridinhos. Junto desse, pedi Cadernos de Análise Literária, na sala de aula, Cadernos de Análise Literária, que é uma espécie de... é um livro para ensinar professores a ensinar literatura e etc. Como eu acho que eu falo muito de literatura aqui no canal, embora às vezes eu fale de outras coisas, é uma coisa assim, às vezes é uma coisa sobre mim, assim, eu não falo muito sobre mim ou sobre como eu me definiria, mas eu acho que eu sou uma pessoa assim, interessada em coisas em geral, eu não sou interessado numa coisa só. Sabe? Sou interessado em um monte de coisa. Mas eu acabo falando de literatura aqui porque meio que foi o que, né, fez a parada ir pra frente e tal. Não é um canal de variedades, o Livrado, é um canal de literatura. Ainda assim. Às vezes tem umas variedades, né? As pessoas estão me agradecendo aqui hoje no grupo do Telegram porque eu expliquei sobre a vida sexual dos mormons para elas no último vídeo. Elas estão super felizes e tal. Eu queria dizer de nada, pô, enfim, né? Eu sei que se eu não falo dessas coisas, sei lá, outros canais vão falar. O Bookster, por exemplo, não vai falar sobre a vida sexual dos mormons, porque o Bookster está muito focado na literatura e nos livros e etc. Faz outras coisas também. O Instagram do Bookster tem várias outras paradas. Ele viaja, ele corta o cabelo em barbearias chiques, ele almoça em restaurantes chiques, etc. Mas ele não fala da vida sexual dos mormons como eu falo. Tá? Apenas assim, ilustrando diferenças aí entre os nossos trabalhos, Bookster. Acho que nós estamos aí, acho que eu e você juntos, cara, a gente está cerceando meio que a totalidade da experiência humana. Você com as partes boas, assim, e eu com as partes... as minhas partes. Por último, recebi, Todavia, do Antônio Cândido também, A Educação pela Noite. E esse aqui é um livro, super importante do Antônio Cândido, porque ele traz a obra Literatura e Subdesenvolvimento, publicado pela primeira vez em francês em 70. É um texto de vasto alcance que situa a produção literária brasileira em relação à tradição latino-americana e aprofunda um tema central para o crítico, a questão da dependência em relação às culturas europeias. As obras de Álvares de Azevedo, Lima Barreto e Carlos Drummond de Andrade são também objeto deste livro, ao lado de leituras da obra de críticos literários como Silvio Romero e Sérgio Millier, também análises mais abrangentes como o igualmente clássico A Revolução de 30 e a Cultura. Tá? Então aí, 3 livros aí do Antônio Cândido para a gente destrinchar. Esses livros aqui vão aparecer no Livrada de forma etérea, assim, na forma de... Vocês vão sentir assim, assim, nossa, o Yuri parece que agora sabe melhor do que ele está falando. Ele nunca passou muito essa impressão. Ah, tá lendo Antônio Cândido, aposto. Então, é isso. Esse é o efeito que eu espero que esses livros tenham. Aí. Vamos lá. Da Companhia das Letras recebi 5 livros. Aliás, um abraço para a Companhia das Letras, que também me fornece também uns materiais muito interessantes agora sobre psicanálise, agora que eu sou um leitor interessado de psicanálise. Recebi 2 livros deles. Esse aqui, Freud e a Descoberta do Inconsciente, do Octave Manoni, e Freud e o Inconsciente, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Este livro aqui do Manoni, ele tem uma montagem muito diferente, cara. Eu nunca vi nada parecido. Eu ia resenhar esse livro aqui, mas eu falei, pô... Não vale como resenha, mas vale muito como indicação. Vale muito como indicação. Porque o que esse cara faz aqui é mais difícil do que parece. Basicamente, ele faz uma correlação entre a biografia do Freud e os escritos do Freud. E ele mostra como a vida do Freud influenciou
a forma como ele pensava e o que ele escrevia a respeito. Mas aqui também, cara, assim, a coisa da descoberta do inconsciente pincela muito os conceitos principais da obra do Freud. Então, olha só, aqui pela divisão dos capítulos, você consegue ver, assim que eu achar a divisão dos capítulos. Ok, não tem índice, achei que tivesse índice. Ó, ele fala aqui, por exemplo, minha vida não tem interesse não na sua relação com a psicanálise, Introit, Rick des Sunt, a estrada real, o incesto e o parricídio, da histeria é uma teoria geral, o mistério da culpa, então aqui é a pulsão de morte e a destruição que opera em silêncio. Então a gente está vendo aqui os conceitos do Freud, né? O conceito de pulsão, a histeria, as coisas que ele descobriu nas primeiras investigações dele, o recalque, essas coisas todas, tá? Então, temos aqui o Freud, escrito por esse psicanalista francês, que é o Octave Manoni. Esse livro aqui do Garcia Rosa, por conseguinte, né? Inclusive tem prova desse cara aqui amanhã, vai cair esse livro. Falei assim que esse livro aqui eu peguei ele para ler. Minha mãe me indicou esse livro aqui muitos anos antes de eu fazer faculdade de psicologia. Ela falou, pô, lê esse livro é legal pra caramba, não sei o quê. Aí eu comecei a ler o livro assim, eu já na introdução já me caguei inteiro, cara. Pô, o Garcia Rosa, que eu conheci escrevendo esses policiais maravilhosos, leves e descomplicados, etc. O maluco aqui, cara, começa a destilar um conhecimento que eu não tava preparado, assim, eu fiquei me segurando na cadeira, assim, ó, cagando pra dentro, todo borrado. E eu falei, não, peraí, isso aqui tá muito pra frentex aqui, pro pouco que eu sei das coisas. O cara conjuga aqui, porra, filosofia, história, uma porrada de coisa. Aí peguei ele pra reler, agora na universidade. Falei assim, não, meu irmão, agora fudeu, agora eu sou estudante de psicologia. Agora eu vou saber ler essa parada, cara. Nossa, abri o livro, peguei e me borrei de novo. Assim, ele não é difícil, na verdade ele é bem introdutório, ele é bem divertido. Mas assim, se você for parar pra analisar os postulados dele aqui, tudo bem direitinho, caraca, se prepara, né, cara? Mas é um livro bem legal. Esse livro aqui tava, tipo assim, tava mega esgotado, até onde eu sabia. Não se achava em parte alguma. Galera do grupo Companhia das Letras, do selo Zaha, reimprimiu ele para nossa alegria, né? Então agora temos aqui, agora todo mundo pode ter um livro do Freud Inconsciente do Garcia Rosa em casa e se cagar de medo toda vez que abrir ele para ler, tá bom? Então ótimo, boas notícias para todo mundo. Fora isso, mandaram também livros de ficção. Mandaram esse aqui, Como Ficar Podre de Rico na Asa Emergente, do Mohsin Hamid. Já gravei resenha para esse livro aqui. Não sei se vai sair antes ou depois do Book Hall. Quem decide essas coisas agora é o Murilo. Tá? Achei esse livro ótimo, super divertido. É sobre a história de um sujeito que vai ficar podre de rico na Asa Emergente, como o título diz. Então mais sobre ele quando sair a resenha e depois eu volto para falar ele na época das leituras. Recebi esse aqui que eu pedi, assim, cara, por uma curiosidade biográfica, né? Eu pedi Os Romances de Patrick Melrose, volume 1, do Edward St. Aubyn. Esse cara aqui parece que teve uma vida muito impressionante, né? Parece que ele, enfim, foi estuprado pelo pai, ficou viciado em heroína e cocaína e ficou torrando a grana aí de uma herança aí de uma tia milionária que ele tinha. O cara vem de uma família assim super rica na Inglaterra, super tradicional e tal. E ele escreveu esses romances aqui meio que baseados na vida dele, né? E aí eu queria ver o que tinha. Enfim, parece que tem uma série de TV com esse nome, Patrick Melrose, que é com aquele ator inglês feio pra porra, como é que é o nome dele? Que é o Doutor Estranho lá. Acho que é com esse cara aí. Enfim, achei que pudesse ser uma leitura interessante. Peguei pra dar uma olhada. Vamos a descobrir aí qualquer hora. E aí, dia desses, estava na casa do Tessis, meu vizinho, né? Que de vez em quando eu tô com a camisa dele aqui do Lutencrat, então vocês veem. Tessis é um grande amigo, assim, a gente, né, anda de moto aí juntos, enfim, conversa muito sobre sonhos, sobre livro. E eu cheguei na casa do Tessis e percebi, né, não sem um certo assombro, que o Tessis assina aquele clube de literatura clássica lá. Sabe aquele? Tessis, o que você está lendo esses livros aí, cara? Não sei o quê. Mas eu peguei os livros do Clube de Literatura Clássica e, cara, são títulos bem legais e são umas edições bonitas, né? E aparentemente estão contratando uns tradutores bons também. Então, assim, acho que é só isso mesmo. E aí tinha um monte de livro que estava fechado, que ele tinha recebido e não tinha lido. Daí eu comecei a baixar assim, falei assim, ó, leia esse, apontando os clássicos aí que eu achava que estaria legal. Entre esses livros estava, pasmem vocês, né, As Relações Perigosas do Chodelot de Laclos, que é um nome que eu acho muito engraçado. Eu acho que se eu me chamasse Chodelot de Laclos, eu ia me olhar no espelho toda manhã e rir da minha própria cara. Espero que esse cara tenha feito isso. E aí eu pensei, porra, por que eu não resenhei esse livro ainda por livro? Esse livro é bom pra caralho. Eu vou resenhar.
E daí eu vou ler, vou ler aqui de novo e vou resenhar, mas caso vocês não tenham lido esse livro ainda, é a história de um menino playboy que tem um carrão e ele tem uma meia-irmã que é a Buffy, a Caça-Vampiros, e ele come todo mundo na faculdade, e daí aparece uma menina de bom coração que é virgem, não sei o que, e a Buffy, a Caça-Vampiros vira pra ele e fala assim, olha aqui, se você conseguir descabaçar essa menina, eu transo com você, senão eu quero esse carro. Várias coisas acontecem. E toca placebo. Então tem isso também. Tá? Puta livro, As Relações Perigosas, Chaudelot de Laclos. E com isso concluímos aqui os envios da Companhia das Letras aqui pra gente. Recebemos 3 livros da editora Veneta. Tá? Um que eu comecei a ler, mas não dei prosseguimento ainda, estou aqui bem no comecinho ainda, é este aqui, o Aula de Teatro do Nick Drnaso, né? Que é o mesmo cara que fez o Sabrina, que a gente já resenhou aqui no canal, grande quadrinista, cara que realmente tem uns acessos aí muito bons. Comecei a ler esse aqui, mas por enquanto ele está num ritmo muito arrastado e ele é bem grande, então estou dando tempo ao tempo. Por enquanto realmente é só uma aula de teatro mesmo, com todas as besteiras que envolvem a aula de teatro, enfim, mas é um traço bem interessante. Aqui eu vou mostrar aqui, ó, o traço do Nick, tá? Mas pretendo terminar de ler e fazer a resenha deles aqui, até porque não é todo dia que a gente resenha quadrinho aqui no Livrário, então tem isso também. Falando em quadrinho, chegou também desse aqui da Juliana Barreto Farias e do Gabriel Gabiru, esse livro chamado Samba de Roda, tá? Ele é escrito pela Juliana Barreto e desenhado pelo Gabriel Gabiru. Faz um mergulho vibrante na ancestralidade, na magia da roda. Através de cada passo de dança ou de cada canto, de cada toca de viola machete, o leitor será transportado para a celebração e cerimônia onde mulheres e homens se reúnem em círculos, dançando, cantando e trocando saberes. A umbigada, o miudinho e o ritmo contagiante da comunidade se entrelaçam com uma rica tapeçaria de personagens e memórias. Enfim, samba de roda, ancestralidade, etc. Tá? Aqui um pouquinho do traço do Gabriel Gabiru. E por último, mas não menos importante, cara, olha o que a Veneta lançou. Os caras lançaram Escreva o que eu quero, do Steve Biko. O Steve Biko, para quem não sabe, é uma dessas grandes lideranças africanas do século XX. Foi um ativista, aqui diz na orelha que ele foi um ativista e líder fundamental da luta contra o apartheid, um dos fundadores do movimento da consciência negra na África do Sul. Biko destacou-se por sua crença no empoderamento psicológico e político da população negra como uma forma de resistir à opressão racial. Seu pensamento e coragem inspiraram gerações, apesar de sua vida ter sido tragicamente interrompida pela repressão brutal do regime segregacionista em 77. Mesmo após sua morte, suas ideias continuam a ecoar como símbolo de liberdade e dignidade humana. Então, tá aqui um livro escrito pelo próprio Steve Biko, sobre as ideias dele e tal. A Veneta é muito louca, né, cara? Os caras publicam um quadrinho, publicam umas paradas de filosofia muito loucas, enfim, é isso. Então temos aqui este livro da Veneta. Maravilha? Da Record recebi 2 livros. Esse aqui chama A Casa da Noite e é do Ionesbo. Recebi aí o Lua de Sangue não faz muito tempo e agora me parece que é a estreia do Ionesbo na literatura de terror. Né? O Ionesbo, como vocês sabem, é um autor norueguês muito especial por escrever policiais, né? Muitos, acho que 1 ou 2, ou sei lá, talvez mais, já tenham virado filme. E a que hora ele está escrevendo terror, né? Vendo se consegue emplacar aí um roteiro aí na A24, essas coisas assim. Ele é um livro consideravelmente menor do que os livros dele, talvez porque ele esteja aprendendo ainda a escrever terror, acho que o próximo já vai ser um catatal. Mas vamos lá. Entediado, Richard, o garoto encrenqueiro e recém-chegado à cidade, convence seu colega de turma, Tom, a passar um trote. Para isso, os dois vão até a cabine telefônica, que fica no alto de um morro e perto da Floresta do Espelho, na cidadezinha de Ballantine. Os dois pegam a lista telefônica e escolhem um número ao acaso. Solvoze Jonasson. Tom liga. Oi, Solvoze, aqui é o diabo, estou convidando você para o inferno porque esse é seu lugar. Os dois dão risadinhas, então a graça acaba. Tom não consegue se afastar do telefone, há um som de sucção e de repente Richard vê um pedaço da orelha de Tom engolido pelo aparelho. E mais de Tom vai sendo sugado, e mais, até que não resta nada dele. E assim o que era só um trote, nada mais que um trote, se torna o início de uma verdadeira história de terror. O cara é sugado pelo telefone, igual a mina lá do Matrix. Basicamente é isso. No Matrix é a história de micreiro e aqui é terror. Né? É uma gostosa que andava na parede.
Despiroca despiroca pelo telhado. Ela sumiu no telefone, isso me deixou bolado. Recebi aqui também da Record, que de vez em quando eles lançam essas coisas assim, um segredo de Roosevelt, do Steve Berry. Essas capas aqui, você olha, você meio que fala assim, já vi tudo, né? Você não tem essas ideias quando você olha essas capas assim? Os caras sabem o que eles estão fazendo quando eles fazem essas capas. Porque olha só, é a mesma editora, cara. É a mesma editora. Eles sabem pra quem eles querem vender esses livros, eles sabem. Tá? Não é pra mim, spoiler alert. Encontrar o segredo que pode destruir a economia dos Estados Unidos. Esse foi o desafio que Franklin Roosevelt recebeu na véspera do Réveillon de 36. O Trump nem tinha nascido nessa época ainda, eu acho. Como é que o cara vai descobrir o segredo que vai destruir a economia dos Estados Unidos? Agora, muitas décadas depois, há um risco de que essa informação venha à tona. Sim, agora sim. Cabe a Cotton Malone. Cotton Malone! Olha o nome dos personagens, cara. Cabe a Cotton Malone e aos agentes do Magellan Billet, unidade do Departamento de Justiça, solucionar esse caso antes que a Coreia do Norte e a China consigam provas capazes de acabar com a economia da maior potência mundial. Isso tudo em apenas 24 horas. Oh no, Mr. President, the economy is in danger. China and North Korea are coming. Assim, se isso aí é sua tara, vai lá, meu irmão, se esbalda. Eu tô olhando você daqui, pode ir. Tô olhando. Vai lá. Pois muito bem. Recebi da editora Aboio 2 livros. Esse aqui, na verdade, já tinha chegado e eu deixei aqui, porque minha casa tá virada em livro agora, né? Tá desse jeito. Recebi Samba Fandango, do Andrés Camorro, ou Chamorro, não sei como é que é o nome dele, mas eu conheci o Andrés em São Paulo. Ele é um jovem escritor, bem jovem. Tem um trabalho interessante de escrita, né, de forma do livro e tudo mais. Ele nasceu em 94, olha só. Ele escreveu Antes que o Fruto Caia, publicou o romance, e a coletânea de contos Divindades Solitárias, que saiu pela Cotter, e a Orgia Perpétua, o Relatório de Pimenta, e ele vive em São Paulo. Em Samba Fandango, a violência e o crime são tomados do domínio masculino por travestis, mulheres, gays e lésbicas. O livro é uma ode à potência das histórias marginalizadas, complexificando essas narrativas num retrato rico e multifacetado. Uma continuação e um espelho do que veio antes, mas também uma ruptura e uma explosão. Aliás, a figura de explosão se faz presente no livro desde o título. Samba evoca tanto a narrativa e a celebração, quanto os significados ancestrais de ferver e rezar, vindos do bundo e do quimbundo. Fandango, por sua vez, deriva de fundanga, palavra quimbundo para pólvora, remetendo ao movimento que reverbera tanto na trama quanto na estrutura do texto. Samba Fandango se insere na linhagem das histórias vindas de baixo, ancorando-se em Jubiabá de Jorge Amado e traçando diálogos com contemporâneos como Itamar Vieira Júnior, Paulo Lins e Jefferson Tenório. No entanto, desde a dedicatória a Ana Rubro-Negra, personagem travesti de Cidade de Deus, Andrés Chamorro nos antecipa um desvio do caminho pavimentado pelos seus antecessores. Samba Fandango desce ao nível mais profundo ao colocar no centro quem costuma estar à margem da margem. Samba Fandango é criador e criatura, fruto da tradição do morro, da fé e da bandidagem, genitor de um universo próprio em constante expansão, assoprando vida a uma gangue de transgressores inesquecíveis que nos acompanham para muito nessas páginas do livro. Nesse samba, Andrés Chamorro, com ternura e malícia, com verbo e reza, facão e viola, consolida sua posição como demiurgo das letras. Demiurgo das letras, cara. Era o semideus da literatura, ou Deus inteiro, né? Enfim, demiurgo das letras. Parece um mestrado inteiro aqui, né? Fiquei assim, nossa, muita, né? Tudo tem significações, ancestralidades, coisa do tipo. Samba Fandango, André Chamorro, está aqui. E recebemos também da Flávia Braz O Que Resta a Partir Daqui, também pela Aboio. A Flávia também é de São Paulo, nasceu na década de 80. Escreveu os livros e é autora da newsletter Apagar para Todos. Vocês leem newsletter de escritor? Eu leio algumas, hein? Vou te falar que é um mundo à parte. Você começa a se enveredar aí. A gente está vivendo, acho que numa época que isso aqui que a gente faz, a oralidade, né? Falar em vídeo, essas coisas assim. Improvisar na hora, igual a gente faz aqui no livro. A gente improvisa na hora o vídeo, a gente faz a resenha sem roteiro, sem nada, vai falando. Isso é uma forma de arte, Isso é uma forma de mídia muito baixa para essa galera que escreve
porra, newsletter e tudo mais, porque a tradição oral, assim, por mais que eles, né, falam, o Patativa da Saré, isso aqui, mas mentira, né? A tradição oral para os caras é merda, audiovisual é merda, etc. Agora, uma newsletter, porra, interessante, hein? Você está mandando notícias direto da sua torre de marfim e tal, né? Não estou falando da Flávia, não, tá? Estou fazendo um comentário geral sobre newsletters, assim. Só que aí se você abre, boa parte delas, assim, é um blog, velho. É um blog, assim, tipo, contando, fui no mercado, não sei o quê. Aí tenta fazer um insight inteligentinho, cita um autor aqui, cita alguma coisa que leu ali, etc. E é isso. Não sei qual é o endgame, talvez se manter relevante, talvez, enfim. Mas tem muita coisa boa no meio das newsletters. Tem muita coisa ruim. Das pessoas que você menos espera que sai coisa ruim. Sai muita coisa ruim. Algumas você espera que sai coisa ruim mesmo. Tem uma aí, cara, que toda semana que chega fala, lá vem essa bosta de novo, vamos lá ver o que tem. Mas assim, só comentei tudo isso porque eu tava aqui lendo a orelha da Flávia Braz e apareceu a palavra newsletter e me veio esse pensamento na cabeça. Porque é isso que a gente faz, assim, é meio que, né, é um improviso. Você acha que eu vou falar assim, o Murilo vai vir hoje aqui gravar vídeo, deixa eu fazer um roteiro aqui com todos os tópicos, vou fazer fichamentos e como é que chama aqueles negócios que eles fazem? Help cards, não é help cards, tem um nome. Bullet, não sei, bullet points. Vou fazer bullet points aqui para esperar o Murilo. Então, meu irmão. Isso aqui tem a quarta capa assinada pelo João Paulo Cuenca. E o que resta a partir daqui, Flávia Braz nos conduz com maestria a um thriller que começa numa casa de repouso e mergulha no coração trevoso do trauma familiar. Narrado por uma suposta cuidadora de idosos, o livro é impiedosamente engraçado. Nossa, uma suposta cuidadora de idosos. Ela não é uma cuidadora de idosos de verdade? E você não pode descobrir isso sozinho? O João Paulo Cuenca tem que te contar que é uma suposta cuidadora de idosos? O livro é impiedosamente engraçado e dedicadamente construído. Fugindo de sentimentos fáceis, a autora tira o fôlego do leitor com camadas e camadas de revelações surpreendentes até a última linha. Bom, pelo menos essa surpresa de que a mulher não é cuidadora de idosos de verdade, essa aqui o Cuenca já estragou pra gente. Brutal, complexo e folhetinesco, o primeiro romance de Braz é tudo que uma obra de ficção precisa ser hoje. Tudo que uma obra de ficção precisa ser hoje. Galera, fodeu agora, hein? É tudo que uma obra de ficção precisa ser hoje. Vou ler. Se ficar faltando coisa que uma obra de ficção precisa ser hoje, eu vou falar. Não me prometam essas coisas que eu levo a sério, cara. Eu sei que vocês só estão querendo vender o livro, mas assim, eu vou acionar o Conar pra cima de você, Cuenca. Não vem com essa não. Se não for, se for, aí tudo bem. Se for, eu falo, galera, tudo que o Cuenca falou é verdade. E é isso, recebi esses 2 livros aqui da Boio. Um abraço pra galera da Boio, um abraço pra Flávia, um abraço pro Andrés. Sucesso aí nos livros, beleza? Recebi da Ainê 2 livros. E aí eu já vou fazer eu vou pular uma parte. Galera. Recebi da Ainê 2 livros. E comprei da Ainê 4 livros. Essa história tá bem engraçada, cara, então eu vou contar pra vocês, porque assim, tá quase um livro do Ítalo Calvino essa porra. Um dia estava na casa da minha mãe sempre me indicando livros ótimos, que ela sempre tem umas dicas ótimas de livro. Me deu um livro da Ainê pra ler chamado Diagnóstico e Destino, de um cara chamado Vittorio Lindiardi. Falei, legal. O cara fica falando sobre o diagnóstico, né, sobre todo mundo vai receber um diagnóstico algum dia que vai mudar a vida da pessoa e etc. Depois esse livro parece legal mesmo, vou ler. Mas eu estava na casa da minha mãe, li na ficha catalográfica do livro que a revisão tinha sido do Natan, o editor da Moinhos. E eu falei, Natan, não sabia que você, né, trabalhava para a Ainê, não sei o que, não recebi livro da Ainê até então. Pois é, não sei o que, beleza. Aí eu falei, pô, cara, você não consegue falar com o pessoal da Ainê, porque a Ainê nunca falou comigo, para ver se eles me mandam esse livro para eu ler e resenhar aqui no canal e tal. Eu falei, beleza, eu peço sim. Show. Aí eu falei, bom, já que você vai pedir livro para a Ainê, pô, pede também esse do Máximo Recalcati, que eu estou bem interessado em ler e tal. Beleza. Chegou um pacote, o primeiro pacote da Ainê aqui, chegou o livro do Máximo Recalcati, que eu tinha pedido, outros 2, né, aquele arte de amarrar pessoas e tal. E não veio o livro do Lindiardi. Falei, pô, não veio o livro, Natan? O cara fala, fala aqui direto com o cara da Ainê. Beleza. Mandei e-mail, falei, olha, sou amigo do Natan, né, queria ver se seria interessante para vocês aí, mandar uns livros aí pra gente. Spoiler alert, não é interessante para mim mandar livros pra gente. O cara falou isso com todas as palavras.
Ela falou assim, não, mas eu mando aí, amigo do Natan, tá ok. Eu falei, qual que você quer? Eu falei, olha, eu comecei a conversa com o Natan por causa do livro do Lindiade. Você pode me mandar ele? E já que a gente está no assunto, se você também puder me mandar, o livro da Erika Fatland e o livro do Calasso, mande. Beleza, chegou o pacote. Não veio o livro de novo. O cara falou assim, esse livro aqui consta que já foi enviado para você, não vou mandar. Eu não quis argumentar, né? Enfim, diante disso. Tá bom, chegou aqui então a marca do editor, do Roberto Calasso. Isso aqui são notas do Calasso sobre a Adelphi, que é a editora lá que ele fundou, enfim, que tinha a forma dele pensar os livros. Então, assim, é super interessante por conta disso. Ele falou nas coisas dele. O Roberto Calasso, pô, é um dos grandes intelectuais aí, italianos também do século XX, né? Fiz uma resenha agora há pouco falando do Leone Ginsburg, que trabalhou na Einaudi, né? O Roberto Calasso da Adelphi, também fazendo um trabalho excepcional, né? Um pouco mais tarde também, obviamente. Mas muito bom. E aqui estou lendo assim, as impressões dele, o jeito como ele fala dos livros. Cara, o negócio é apaixonante, né? O cara realmente tinha um tesão em publicar livro, em fazer as paradas, etc. E chegou também o livro da Erika Fatland, o Sovietistão, que eu tinha pedido. Que esse livro aqui, eu estou mostrando ele assim, porque parece que está ao contrário, mas é porque os livros da Inê, essa coleçãozinha pelo menos, eles são publicados todos assim. Na capa mesmo não vem nada, e daí o título vem atrás, tá? Mas esse aqui, na verdade, é um livro sobre a Ásia Central, cara, que é uma parte do mundo que me interessa porque são os estãos, justamente, que fizeram parte da União Soviética, né? Então, sei lá, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, enfim, Turcomenistão, essa galera toda. Meu amigo Danilo, né, o Danilovski, leu esse livro, falou que, meu irmão, esse livro aqui é a tua cara, você tem que ler, não sei o quê. E o Danilo também é outro que me indica livros, sempre me dá dicas excelentes de livro. E eu vou lá e pego e peguei esse aqui, vou ler e vou resenhar para vocês com certeza. Aí, diante do segundo pacote da Inê, que não chegou o livro que eu tinha pedido, eu falei, cara, quer saber? Eu posso comprar esse livro, né? Eu vou ficar pedindo livro. Eu tenho dinheiro. Tenho. Não muito, mas eu tenho. Eu posso comprar um livro. Mas minha casa esteja se acabando de livro, eu posso comprar um livro. Entrei no site da Inê e vi que eles têm um bazar, assim, cheio de livro baratinho, que eles estão se desfazendo lá das paradas. E eu falei, pô... Eu falei com os amigos, acho que vou comprar esse livro no site da Inê. Beleza. Entrei ali, selecionei 5 livros. Chegaram aqui o pacote. Adivinha qual foi o único livro que não veio? O Diagnóstico e Destino de novo. Aí eu falei, não, mas peraí, agora tá diferente, porque agora eu paguei. Mandei e-mail, falei assim, galera, comprei esse livro, agora eu comprei o livro, não veio, cadê o livro? Aí me responderam, falaram assim, o livro tá esgotado, não sei o que e tal. Aí eles falaram assim, você quer um reembolso ou você quer pegar outro livro no site? Eu falei, não, quero um reembolso. Tá bom. Vou abrir aqui minha conta do Banco do Brasil para ver se eles me reembolsaram. Eu falei assim, passa a chave Pix. Vamos ver. Cadê meu reembolso, cara? Cadê meu reembolso de R$27? É só isso que eu peço. Acredito que os caras não mandaram reembolso. É isso aí, é oficial, galera. A editora Inê me deve R$27,90. Mas tudo bem, chegaram outros livros aqui. Eu já me conformei. Agora eu não quero ler esse livro. Agora eu tô com raiva. Não quero mais saber desse livro. Eu quero que esse Vittorio Lindiardi vá pra puta que pariu. Se não morrer, eu espero que morra. E pare de escrever esses livros que eu não consigo ter em minhas mãos. Tá quase um Silvio Viajante numa noite de inverno, tá? Em todo caso. Comprei 4 livros da editora Inê. Esse aqui que tava baratinho, do Joseph Hoff, de Judeus Errantes. Que eu comprei porque é do Joseph Hoff, que é um cara que escreve tudo maravilhosamente bem. Eu falei, pô, né, claramente esse livro vai ser bom também. É sobre Judeus Errantes, obviamente. O título já diz tudo. Ok. Peguei esse aqui também que tava baratésimo, que é da mesma coleção que tem o livro do Byung-Chul Han, que a gente resenhou aqui da Inê, lá do Psicopolítica. Peter Trowne, Médium e Revolução. Tá? Tudo que é pensado e escrito na atualidade é conformista. As relações existentes parecem uma vaca sagrada. Toda crítica segue o mandamento de ser construtiva. A teoria esquerdista silencia sobre sua origem revolucionária. Também as forças conservativas se integram. Tudo é comunicado. Impera uma profunda satisfação. Eu sinto isso também. Aí quando eu li isso aqui, eu falei, pô, eu sinto isso também. Vou comprar esse livro para ver qual é que é. Comprei esse aqui da Ilha Gaspari, Lições de Felicidade, que também foi traduzido pelo César Tridapalli, igual lá o do Máximo Recalcati, que eu já resenhei. Né? Esse aqui me parece que vai entrar na minha categoria
do Desafio Livrada lá, sobre tipo um livro de filosofia travestido de... um livro de autoajuda travestido de filosofia, que me parece que é esse aqui. Como encarar a vida sob a perspectiva dos filósofos gregos? E se lançássemos mão da sabedoria dos antigos para encarar a vida com mais leveza? Pronto, exatamente a categoria do Desafio Livrado, um livro de autoajuda travestido de livro de filosofia, vai ser esse aqui que eu vou ler para a minha categoria. E por último, mas não menos importante, comprei uma peça da Yasmina Reza chamado Arte. A Yasmina Reza escreveu aquela peça que tem um filme lá, que é O Deus da Carnificina, que é um texto incrível, e a Inê publica os outros livros deles, então vou ler esse. Se eu gostar, eu compro outros livros lá no site da Inê, na esperança de que eles cheguem também, e aí continuo trazendo os livros aqui para vocês. Mas por enquanto já estou bem servido de editora Inê, vou ler esses aqui e a gente fala deles em seguida, tá bom? Agora, editoras que mandaram só um livro cada uma, eu queria começar falando dessa aqui, que também eu deixei do mês passado, que eu não falei, mas eu acho que eu não falei, agora eu tô ficando meio maluco com relação aos book haul, mas se eu falei, eu falo de novo, não tem problema não. Recebi da editora Fósforo essa caixinha aqui do César Aira. Né? Ano passado a Fósforo lançou uma caixa do César Aira, esse ano lançaram outra. Pela quantidade de livros que o César Aira tem, meio que dá para lançar uma caixa dessa todo ano até sei lá quando, cara. O César Aira é cheio desses livrinhos pequenininhos aqui. Eu mostrei, Murilo? Eu acho que eu mostrei, cara. Olha, papel, quase um papel bíblia. São uns livrinhos encapados aqui. Olha que bonitinho. São as capas dele sem o negócio do César Aira. Bonito, né? Então. Mas enfim, temos aqui um episódio na vida do pintor viajante, Parmênides, O Divórcio e Aniversário. 4 livros aí do César Aira pra gente matar. Isso aqui na época que tinha 2 vídeos por semana, isso aqui seria maravilhoso para eu tipo, né, correr para uma leitura curta para me salvar a semana do Livrada. Ainda não descarto essa possibilidade porque, assim, por enquanto ainda estou conseguindo manter a minha rotina. Vai chegar uma hora que eu sei que essa parada não vai mais prosperar e eu vou estar na cova dos leões, então vou deixar essa caixinha aqui porque eu sinto que ela vai me socorrer ainda esse ano. Vamos lá, editoras que me mandaram aí um livro cada uma. Recebi da editora Buzz esse livro aqui, Eleutéria, da Allegra Hyde. Allegra Hyde. Eu não sabia que esses anti-alérgicos estavam escrevendo o livro agora. Uma renomada escritora de ficção especulativa, com trabalhos publicados em diversas antologias e revistas de prestígio, como New Yorker e Harper's Magazine. Foi eleito o melhor livro de 2022 para New Yorker. Foi lançado pela Buzz, né? Isso aqui, a Buzz é um... Como é que é? Uma editora... Ela faz parte da editora Nós? Ou não faz parte? Não sei. Agora, acho que não, né? Ou sim. Não sei direito. Separado. Não sei porque eu achei que era parte da Nós. Tem tradução da Cássia Zanon e vamos à sinopse, que aqui atrás só tem elogio. Willa Marks passou toda a sua vida escolhendo a esperança. Escolhendo a esperança? Esperança em vez das teorias conspiratórias paranoicas de seus pais. Esperança em vez de seu emprego sem futuro. Esperança em vez de dos níveis crescentes dos oceanos. Que orelha esquisita, cara. Ao conhecer Sylvia Gill, renomada professora de Harvard, ela sente que encontrou a justificativa para essa esperança. Sylvia é a única pessoa inteligente e perspicaz o suficiente para compelir o mundo à ação. E é na biblioteca de Sylvia que Willa descobre Vivendo a Solução, um interessante guia para combater as mudanças climáticas. Até que Sylvia atrai e Willa sente seu mundo desmoronar. Sem nada a perder e inspirada pelas mensagens do livro, Willa voa para Eleutéria, uma das ilhas das Bahamas, para se juntar ao autor Roy Adams e seu grupo de eco-guerreiros no Acampamento Esperança. Acampamento Esperança? Lara descobre que as coisas não são como esperava. O líder do grupo está desaparecido e o lançamento público do complexo foi adiado. Com o tempo se esgotando, Willa não medirá esforços para realizar a missão do Acampamento Esperança. Mas a que custo? Assim... Eu vou começar a dar um curso sobre como fazer uma resenha de um livro sem ler ele, assim. Por exemplo, a mulher, tudo bem, é o romance de estreia dela, né? Tá tudo certo, mas assim, eu preciso criar uma pessoa inteligente. Uma professora de Harvard. Preciso criar um acampamento ecológico. Acampamento Esperança. Acampamento Esperança. Cara, Acampamento Esperança me quebrou no meio, cara. Acampamento Esperança me fudeu. Recebi aqui da Goya
da editora Goya, que é o selo de não ficção da Aleph. Esse aqui é A Ilusão do Eu. Esse livro aqui parece ser interessante. O encontro da neuropsicologia com os ensinamentos das tradições orientais. Olha só. Bom, hein? Estudos apontam que o conceito de self é apenas um construto da mente, uma criação do ato de pensar, algo que nem existe se não há um pensamento. A partir dessa ideia, o professor Chris Niebuhr demonstra a ligação entre as tradições filosóficas orientais e as descobertas recentes em neuropsicologia, confirmando um princípio fundamental do budismo, a inexistência do self. Para ele, o senso de self é uma ilusão criada pelo lado esquerdo do cérebro, o intérprete da realidade, e é a principal causa do sofrimento mental. Sair dessa armadilha implica encontrar o você verdadeiro, buscar significado e compreensão, ampliar horizontes, explorar a intuição, as emoções e a criatividade do cérebro direito. Corrija-me se eu estiver errado, que agora eu li aqui a orelha e me veio esse pensamento. Esse negócio de cérebro direito e cérebro esquerdo, até um tempo atrás estava sendo meio que vendido no TikTok como uma espécie de zodíaco binário, né? Quer dizer, tem as pessoas do cérebro direito e tem as pessoas do cérebro esquerdo. Não tinha um negócio assim? Puta, eu espero que o cara não esteja indo por esse caminho, mas eu vou ler. Se eu sentir cheiro de roubado, eu aviso para vocês. Ainda assim, o encontro da neuropsicologia com o ensinamento das tradições orientais parece válido, instigante, estimulante, etc. Recebido Pipoca e Nanquim. Cara, eu tô recebendo. Cara, até hoje eu não acredito que eu estou recebendo o livro da Pipoca e Nanquim. Cara, um abraço pra galera do Pipoca e Nanquim, cacete! Depois de anos. É o Romulo, o assessor lá que era da Veneta e agora tá na Pipoca e Nanquim. Porra, cara, aí sim. Romulo, um abraço pra você, cara. Tá realizando os meus sonhos de youtuber aqui, receber os livros da Pipoca e Nanquim. Aliás, um abraço pra galera do Pipoca e Nanquim também, né? Da dupla. Murilo tá falando pra vocês mandarem um Junji Ito pra ele. Não sou eu que tô falando, é o Murilo. Você quer falar mais alto, Murilo? Não, ele ficou com vergonha, porque ele achou que eu não ia falar isso na câmera de verdade, mas eu falei, tá? Murilo é muito fã do Junji Ito. Sei que a Pipoca e Nanquim aí publica aí no Junji Ito. Aí, Pipoca e Nanquim, manda aí um Tommy aí pro Murilo. Ele vai ficar feliz, faceiro. Chegou aqui, cara, olha que loucura isso aqui, cara. Michael Moorcock, A Saga de Eric, livro 1. Calhamaço aqui de capa dura, aqui uma capa de RPG. Esse livro, cara, essa ilustração, essa capa aqui, isso aqui é tão anacrônico que eu tive que lutar comigo mesmo para não pegar isso aqui e começar a ler automaticamente, porque isso aqui me remeteu a uma outra época da minha vida. Mas vamos lá, aqui ó, Eric de Melniboné é o taciturno e reticente imperador de um reino outrora poderoso, mas que tornou-se uma sombra do que já foi. Lutando contra as amorais tradições de sua gente, seu cruel primo Irkon e sua própria saúde débil, ele busca transformar radicalmente seu império, assegurando a soberania de seu povo. Sim, Eric é tudo isso, mas também é muito mais. Protagonista de uma das obras de fantasia mais influentes de todos os tempos, de autoria do lendário escritor inglês Michael Moorcock, Eric é um ícone que ecoa como força pela literatura do gênero desde que foi criado em 61, influenciando grandes nomes como Neil Gaiman e Alan Moore. E agora essa obra monumental e fundamental ganha uma coleção de luxo em 3 volumes, digna de toda a sua grandeza e relevância. Então, pra galera que gosta de fantasia, cara, isso aqui parece ser um prato cheio. Eu lembro de já ter visto alguma coisa sobre essa saga do Eric aqui. Eu não sei se isso aqui já foi publicado antigamente, mas, sabe, evoca lembranças, sacou? Então, assim, cara, super nostálgico receber um negócio desse, achei incrível. Tem marcador de fetilho na parada, olha só, a parada é muito chique. Imagina, cara, assim, você fica pensando assim, Murilo, nessas editoras que nasceram a partir de canais no YouTube, tipo Pipoca Nanquim, o Comic Zone e tal, que eles publicam os quadrinhos. Eu tenho certeza que se a gente fizesse isso, cara, a gente ia se fuder tanto. A gente ia se dar tão mal, Murilo. Mas tão mal. A gente ia ter que vender tudo que a gente tem, cara, pra pagar o banco, cara. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que só ia ter livro foda, mas a gente ia ter que vender as calças, cara. Ia ser foda. Isso aqui é o marcador de fitilho. Isso aqui... Se a gente fizesse isso aqui, cara, eu ia ter que vender minha moto. Mas tá aqui. Saga de Eric, volume 1, livro 1. Livro 1 de 3. Okay. Todos os livros de editoras super interessantes que chegaram aqui também. A Ubu me mandou, olha aqui que legal, A Construção do Kafka. E aqui a gente volta, você sabe que, né, isso aqui é a tradução da Sofia Mariucci. E olha que legal, né? Você sabe que a Ubu ela é uma criação das editoras, das designers da Kozak Naif, que são mulheres que
meu Deus do céu, né? Assim, definiram o conceito de livro-arte pra gente, né? Sem as criadoras da Ubu, a gente não teria essa tara que a gente tem hoje em livro. Eu boto tudo isso na conta dela. Olha que legal que é esse aqui. A construção do Kafka, ele vem com as páginas assim, uma folha tipo um papel de seda, né? Que não dá para você ler, mas eles mandam junto do livro um negócio aqui que é para você enfiar nas páginas, porque elas olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer a mágica aqui na câmera para você. Ó, não dá para ler, porque tá tudo meio embolado com a página de trás, mas aí você enfia esse cartãozinho aqui e tchan, 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 de repente você consegue ler o livro. Fizeram algumas coisas dessa lá no Zazie no metrô, quando eles lançaram na época da Kozak. O Bartleby, que eles lançaram na Ubu, que você tem que ficar abrindo as páginas uma por uma, porque as páginas são tipo todos muros, para ver se você entra na pira de fazer, né, acontecer para você poder ler o livro, né, porque o grande lema do Bartleby, eu prefiro não fazer, eu prefiro não, né, você vai lá e tem que fazer cada página do livro. Esse aqui é mais ou menos a mesma coisa. A construção é um conto clássico aí do Kafka, tem na edição da Companhia das Letras, traduzido pelo Modesto Carone também, esse aqui é traduzido pela Sofia Mariucci, e tem um pós-fácil do Christian Dunker aqui também, tá bom? Então, cara, incrível, obrigado ao Bu por ter mandado esse livro tão divertido. Chegou aqui também da Olho de Vidro, olha só que legal, edição linda, cara, caprichadíssima nessa lombada, essa folha, corte de folha aqui, rosa aqui, Os Gestos do Osman Lins, um livro de contos do Osman Lins, assim, antes da forma que deixou ele famoso, né? Essa escrita ultramodernista dele. Aqui são contos mais iniciáticos, né, da obra dele, então uma ótima opção aí para quem, né, quer começar a ler o autor de Avalovar aí. Achei uma edição, cara, caprichadíssima, muito bonita mesmo. Recebi do Arquipélago Editorial o livro de crônicas novo do Luiz Henrique Pelanda, A Crônica Não Mata, Notas do Isolamento. Tá? Acho que esse aqui é o 7º livro do Pelanda pela Arquipélago. Aliás, agora o Pelanda, inclusive, de tanto publicar livro lá, o Pelanda virou editor da Arquipélago. Agora ele vai publicar ficção, né? Que a Arquipélago publica mais não ficção, né? Crônica, reportagem com os livros da Eliane Brum, do Werneck, né? Daquela galera toda, do Van Ângelo e tal. E agora estão publicando, parece que vão publicar ficção. Crônica Não Mata, Notas do Isolamento, são as crônicas do Pelanda sobre a pandemia. Finalmente o Pelanda está me copiando e não o contrário, como foi a minha vida inteira. Então eu estou muito feliz por isso, porque eu lancei um livro de crônica da pandemia antes do Pelanda. Assim, e eu vou guardar isso para mim. Esse vai ser assim, o meu maior ato de vaidade por muito tempo, até eu achar um novo. Um que eu possa me envaidecer mais ainda. Mas assim, vocês sabem que o Luiz Henrique Pelanda é fácil, talvez um dos maiores cronistas do Brasil, o cara que é oficioso da crônica mesmo, o cara escreve crônica, né? Assim, às vezes ele escreve um conto, livro de contos e tal, mas ele é essencialmente cronista. Isso é uma coisa que não acontece na literatura, porque a literatura, a gente tem um império do romance, todo mundo quer publicar romance, todo mundo exige que você publique romance. Olha, eu aqui tô com um livro de conto aí parado aí, ninguém quer publicar porque é conto, né? Eu acho que não é por causa disso não, mas tudo bem. Mas as pessoas falam, se você escrevesse um romance, a história seria diferente, aí você teria mais chance de publicar o livro. E o cara que é cronista e só cronista, irmão? Eu até então sou só cronista, porque eu não publiquei nenhum outro livro a não ser de crônica, né? Então, assim, pessoas da raça minha e do Pelanda, né? Essa raça de cronistas, que são só cronistas, por enquanto, é muito difícil, cara, de você prosperar nesse mês. Tem que ser muito bom. Porque crônica para o escritor profissional, o escritor que escreve romance, que ganha prêmio Jabuti, essas coisas todas, tipo assim, é um passatempo, é um negócio que o cara faz para exercitar os dedos, assim. Aí escreve umas coisas ou outra, aí convida para ser colunista de jornal e fica sendo colunista de jornal durante um tempo, depois sai do jornal, aí lança coletânea de crônica de jornal e assim por diante. Pelanda não. Pelanda é cronista de livro de crônica. Então, leiam Pelanda, caso vocês não tenham lido ainda. Tá? Recebi da Boitempo este livro aqui da Arlene Clemecha, Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil. É difícil essa relação aqui mesmo, cara. Essa relação é uma das relações mais difíceis que eu já vi na minha vida. E realmente é meio complicado. A Arlene, ela é historiadora e professora do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, onde fundou e dirige o Centro de Estudos Palestinos. Mestre e doutora
mestre e doutor em História Econômica pela mesma instituição, foi pesquisadora visitante, blá, blá, blá. Autora de diversos livros publicados no Brasil e no exterior, foi comentarista fixo no Jornal Cultura e colabora periodicamente junto a outros canais de televisão. Okay. Vou ler um pouco da orelha, não toda a orelha, que a orelha é imensa. Desde os primórdios do marxismo, o judaísmo tem ocupado lugar de destaque nos debates sobre religião, classe social, etnias e a questão nacional. O judaísmo também foi desafiado pelo marxismo a pensar sua própria emancipação e a relação entre essa e a emancipação geral das sociedades em que viviam. Esse livro acompanha os avatares da trajetória de um século de relações entre marxismo e judaísmo, desde o controverso ensaio de Karl Marx, redigido em 1843, até o clássico de Abraham Leon, escrito em 1942, em pleno desenvolvimento do Holocausto, que ceifaria a vida de seu autor. Os judeus da diáspora que habitavam o leste europeu haviam desenvolvido uma cultura humanista, internacionalista e pacifista. Falavam uma língua germânica denominada Yiddish, uma língua sem Estado. A pátria dos judeus era o livro, sua arma a caneta, haja visto a vasta e rica literatura Yiddish laica desenvolvida no período. Hannah Arendt considerava que os judeus nunca poderiam ser verdadeiramente ingleses, franceses, alemães, austríacos, poloneses ou russos. Eram simplesmente europeus, estavam representados em todas as nações do continente e posicionavam-se contra as desastrosas guerras das grandes potências. Nacionalismo, xenofobia e violência não lhes diziam respeito. Parte significativa dos judeus, em seu movimento emancipatório, aderiu ao socialismo. No processo da Revolução Russa, viram-se diante do Exército Branco, que além de anticomunista, era abertamente antissemita, e o Exército Vermelho, que proclamava a fraternidade entre os povos. E assim por diante. E aí hoje, diante de uma nova encruzilhada histórica para o judaísmo, Arlene Clemente recupera a extraordinária história de formação do movimento operário judeu, reconstruindo seus desafios, suas conquistas e seus debates internos. O leitor desavisado talvez se surpreenda ao constatar que o sionismo era pouco expressivo até a ascensão nazista dos anos 30. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel foi criado com o pretexto de estancar o antissemitismo milenar disseminado nas sociedades cristãs, promessa que jamais foi capaz de cumprir, desencadeando, pelo contrário, o antisionismo entre as sociedades muçulmanas, que até então conviviam pacificamente com os judeus. Quem diria que o Estado judeu, além de massacrar o povo nativo da Palestina, exportaria armas e treinaria carrascos para controlar e reprimir povos insurgentes em outros países? O resultado dessa análise joga luz sobre a história das difíceis relações entre marxismo e judaísmo, para além das lendas fantasiosas acerca de uma infundada conspiração judaico-marxista ou de um suposto marxismo antissemita, seu par oposto. Que história é essa aqui de exportar arma e treinar carrasco para controlar e reprimir povos insurgentes de outros países? Isso aqui não é... Isso aqui é tradição... isso aqui é Krav Maga que chama. Não pode falar mal de ancestralidades assim. Nem sabe Krav Maga? Dedo no olho, chute no saco, matar o outro de fome, ataque aéreo, ajuda dos Estados Unidos. Krav Maga. Bom, já tem mais de 1 hora esse vídeo, né? Um dia você senta aí você... 1 hora por dia. Esse considera um pequeno projeto pessoal, assim, esse vídeo imenso. Recebi aqui da Faria e Silva, do selo Alta Books, do grupo Alta Books, aliás, né? Faria e Silva. A Morte do Afinado, do Astério Moreira, vencedor do primeiro prêmio Alta Literatura, autor não estreante. Prêmio Alta Literatura não é um prêmio para premiar Alta Literatura, é um prêmio da própria história. O Astério Moreira de Santana Neto nasceu em 92 em Tucano, município do Sertão Baiano. Foi publicado Desgosto pela editora Mondrongo e agora publicou esse aqui. Eu acho que eu comentei quando esse livro lançou lá no Instagram, porque assim, eu fiquei babando na paleta de cores dessa capa aqui. Eu achei uma das coisas mais incríveis. Esse vermelho, o que é isso aqui? É terracota? Tipo um terracota com esse amarelo, um bege claro, aqui, um ocre clarinho, assim, achei incrível. Quando uma moça do sertão do Brasil, olha só, o cara também falou aqui que ele nasceu no sertão da Bahia, município do Sertão Baiano, né? Com uma moça do sertão do Brasil agora, resolve contar a história de sua vida a partir dos acontecimentos que envolvem sua morte, muita coisa há de ser dita. Com a estranheza de seu finamento prematuro e sem explicações, a narradora vai tecendo uma viagem pelo passado da sua família e do seu lugar, tomando como ponto de partida os acontecimentos que se dão dentro de seu velório. Assim, a personagem vai narrando todas as experiências que envolvem o fato de ser uma mulher nascida e criada em um ambiente agrário, que é marcado sobretudo pelo violento machismo, pelo poder financeiro opressor, pela religiosidade e superstição assombrosa e pelo moralismo severo. Tudo permeado com a sutil graça e comicidade mágica tão típicas do sertão brasileiro. Comicidade, trágica, mágica. Entendi. É uma parada meio torturado, meio autocompadecida, assim, pelo que eu entendi da orelha. A descobrir. Mas gostei muito da capa. É bem bonita mesmo.
Recebi da editora, do selo Vestígio, né, da editora Autêntica, este romance vencedor do prêmio Goncourt do Amin Maalouf, O Rochedo dos Tânios. É o mesmo Amin Maalouf? É, o mesmo cara do Leão Africano. Samarcado, O Rochedo de Tânios. É o cara que escreveu As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Saiu pela Vestígio esse livro também. Chegou aqui em casa. Bem interessante. O mesmo Amin Maalouf. Agora é vencedor do prêmio Goncourt. Olha só. O Rochedo de Tânios. Do que fala o Rochedo de Tânios? Para Tânios, uma criança das montanhas libanesas, o destino se manifesta primeiramente no mistério que envolve seu nascimento. Filho da bela Lâmia, rumores percorrem o país sobre a identidade de seu verdadeiro pai. O destino voltará a agir nos anos 1830, quando o Império Otomano, o Egito e a Inglaterra disputam esse país prometido a tantas rupturas no dia que o assassino de um líder religioso forçará Tânios ao exílio. Misturando história e lenda, a sabedoria e a loucura dos homens, Maalouf nos conduz a uma extraordinária viagem romanesca que lhe rendeu o prêmio Goncourt de 93. Ah, ele ganhou o prêmio em 93, achei que tinha ganhado agora. Entendi. Então é um Goncourt antigo isso aqui, tá certo. E eu falando assim, que bom pro cara, né? Tá ganhando o Goncourt agora. O cara ganhou o Goncourt, vocês nem eram nascidos ainda. Então tá bom. Rochedo de Tânios do Amin Maalouf. Por último, eu recebi 2 livros de editoras que eu não conheço, mas que estão publicando autores aí importantes, tá? Recebi aqui do Poesia pelo Mundo, James Joyce, Música de Câmara. Espero que seja o James Joyce mesmo. E não tipo um pseudônimo de um cara chamado James Joyce, né? Tipo essas palhaçadas que o Ricardo Lisas faz, assim. Aí você vai ler assim, achando que você tá lendo alguma coisa do James Joyce. Aí tipo, pegadinha no malandro, sou eu, Ricardo Lisas, mais uma vez. Enfim, não, isso aqui é do James Joyce mesmo. Tá bom, foi publicado em 1907, quando o Ricardo Lisas não tinha nascido ainda. Então a gente sabe que não é do Ricardo Lisas, é do James Joyce de verdade, só está sendo publicado por uma editora pequena aqui do Poesias pelo Mundo, tá? Entrou em domínio público, provavelmente. Edições bilíngues aqui, ó. Mas é isso, James Joyce. Enfim, né? Não sei se vocês querem que eu leia James Joyce. O dia todo ouço o gemer da água em tormento, triste como a garça, quando avança só o vento. Ouve o que o vento grita a água em movimento. Vento gris e frios vão soprando onde estou. Ouço o ruído abundante de água que ecoou e dia e noite fica jorrando e jorrou. James Joyce. Por último, mas não menos importante, recebi aqui da Ópera Editorial um livro chamado Lacaio de Midas e Outros Contos do Jack London. Jack London, vocês sabem, o cara do Caninos Brancos, do Lobo do Mar e etc. Né? Que outros contos do Jack London, além dos Lacaios de Midas. Temos aqui Guerra, Invasão Sem Precedentes, Para Acender uma Fogueira e A Casa de Mapurri. Tá? Temos aqui alguns contos, então, do Jack London. Curiosamente, os caras acharam por bem achar uma citação aqui do Che Guevara para colocar aqui na capa, na quarta capa. Você espera que seja o Che Guevara mesmo e não um pseudônimo do Ricardo Lisas, assim, escrevendo um livro como Che Guevara. Pus-me a pensar na melhor maneira de morrer naquele minuto em que tudo parecia perdido. Lembrei de um velho conto de Jack London, no qual o protagonista, apoiado no tronco de uma árvore, dispõe-se a terminar sua vida com dignidade ao saber-se condenado à morte por congelamento nas regiões geladas do Alasca. O cara roubou tua ideia, Murilo. Condenado à morte por congelamento nas regiões geladas do Alasca. No Alasca, cara. Que chato morrer no Alasca, né? Contos do Jack London, né? Comentado aqui na quarta capa pelo Che Guevara. Então, muito bem. Os Lacaios de Midas e Outros Contos do Jack London, pela Ópera Editorial. E com isso concluímos esse longuíssimo book haul. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês ajudem a gente aqui no canal. Que vocês se inscrevam. Comentem o que vocês quiserem. Antes a gente faria esse book haul em 2 partes. Agora, como é só um vídeo por semana, você pode ver esse vídeo em 2 partes. Você pode ficar vendo um pouquinho agora e depois você vê o resto sei lá, ao longo da semana aí. E daí quando você terminar de ver esse vídeo, já vai ser domingo de novo e já vai ter outro vídeo do Livrada, coisa boa. Não é não? Se inscrevam no canal, dá um joinha, comenta o que vocês quiserem, um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not, to drink. I don't need your drunken recipe.